aqui os que Deus quis, os que Deus chamou para o louvarmos, para o bendizermos, para escutarmos a sua palavra, que é a palavra de Deus que nos converte. Não há mais nada no mundo que nos possa converter senão a pregação que vem pelo ouvido. Não há nada melhor, não há nada melhor que Deus possa fazer do que falar, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, e por isso quando Deus fala, a realidade transforma-se. Quando Deus nos fala, quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus fala à nossa vida, se nós escutarmos verdadeiramente, a nossa vida transforma-se, ganha um rumo novo. Por isso a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, por isso mesmo, porque é a única que tem poder para nos transformar. A nossa palavra não. A nossa palavra, nós dizemos muitas coisas e damos muito peso até às vezes às palavras e depois elas não têm eficácia. A palavra de Deus não. Quando Deus diz faça-se, faz-se mesmo. E é por isso que nós estamos aqui, para escutar a sua palavra. Nós hoje vamos falar de uma realidade, que é a nossa realidade, que é de sermos discípulos de Jesus. O que é que significa hoje? Hoje, no dia 8 de janeiro de 2012, o que significa ser discípulo de Jesus. E este ensinamento, depois, se quiserdes aproveitá-lo durante o próximo trimestre, também para vos enriquecer na vossa oração no grupo, nos vossos grupos, é uma palavra de Deus que nos ajuda, que nos conduz, e eu dividi este ensinamento em 5 partes. Em primeiro lugar, para ser discípulo de Jesus hoje, é necessário encontrarmos-nos com Jesus. Ou melhor, sermos encontrados por Jesus. É a questão da vocação, do nosso chamamento. Depois, onde é que leva este chamamento? Leva à iniciação cristã, aos sacramentos, o batismo, a confirmação, a Eucaristia. Porquê que nós somos batizados? Porquê que somos confirmados? Porquê que nos alimentamos à mesa da Eucaristia? Para podermos cumprir a palavra de Deus que nos fala de um homem novo. E a palavra de Deus fala-nos desse homem novo no Sermão da Montanha, no longo Sermão da Montanha que Jesus faz aos seus discípulos, que começa com as bem-aventuranças, mas depois não termina aí. Nós às vezes é que ficamos só enchemos o olho com as bem-aventuranças e não nos lembramos do resto, porque é uma palavra muito exigente. E depois, inevitavelmente, para ser discípulo de Jesus, somos convidados a abraçar a cruz. E por isso hoje, no domingo da Epifania, também vos falarei um bocadinho da loucura da cruz. E onde é que essa loucura nos conduz? À glória do céu, a nossa pátria, para onde nós caminhamos. Bom, então no primeiro ponto, para ser discípulo de Jesus hoje, é necessário encontrarmos-nos com o amor. O Santo Padre, na primeira carta que escreve, na primeira encíclica que escreve à Igreja, Deus é Amor, fala deste acontecimento de uma forma muito surpreendente. Diz o Santo Padre: nós acreditamos no amor de Deus. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia. No início do ser cristão, nós não nos tornamos cristãos porque nos encontramos com a moral cristã, ou porque nos encontramos com a filosofia cristã. Mas no início do ser cristão, há um acontecimento. E que acontecimento é este? É um encontro. Um encontro com uma pessoa especial, com Jesus Cristo. Um encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte, um rumo decisivo. E este é o nosso ponto de partida. Nós somos cristãos porque nos encontramos com Jesus Cristo. E este encontro pessoal com Jesus Cristo é um acontecimento decisivo
que muda toda a nossa vida. Porque senão só somos cristãos de novo. Então, na raiz da nossa vocação está este encontro com Jesus. É isto que nós vemos no Evangelho, na história dos primeiros discípulos. Jesus passa pela vida destes homens, faz-lhes um convite, encontra-se com eles, surge diante deles, na realidade concreta, no seu trabalho, nas suas ocupações, na sua vida. Jesus aparece na vida concreta. E esta passagem de Jesus é decisiva, porque transforma toda a sua vida. Encontros com Jesus transfigura-nos, lança-nos para um novo horizonte. É impossível encontrarmos com Jesus e ficarmos na mesma. É impossível encontrarmos com Jesus e continuarmos a pensar da mesma forma. É impossível encontrarmos com Jesus e ficarmos agarrados às coisas antigas. É um bocadinho... Acontece-nos isto no nosso dia-a-dia. É um bocadinho a história do povo de Israel. Experimentou Deus, mas depois, como Deus não lhe bastava, tinha o coração agarrado às outras coisas. E Deus, que é um Deus zeloso, diz: não, ou me escolhes a mim de todo, ou ficas com as coisas. Que é como quem diz: ou escolhes a vida, ou escolhes a morte. Está nas tuas mãos. Se me seguires, terás a vida. E é uma promessa séria que Deus nos faz. Se me segues, tens a vida. Se segues as coisas a que estás agarrado, terás o destino das coisas, que é o fim. Com Deus não temos fim. Nem a morte nos separa de Deus. Com Deus não há fim, porque Deus é vida e é o Deus da vida. Então é isto que acontece com os discípulos de Jesus. Encontram-se com Ele e ganham um novo brilho. A sua vida ganha um novo fulgor. A sua vida ganha um novo sentido, que é o sentido de Deus. E como é que isto acontece? É o olhar de Jesus. É Jesus que toma a iniciativa. Vamos ver agora na Escritura como é que isto acontece. E depois somos convidados a olhar para a nossa vida. Como é que eu me encontrei com Jesus? A fazer um memorial da minha história com Deus. É muito importante que isso aconteça. Na nossa vida nós temos marcos importantes. Quando entramos na escola, são coisas que nos lembramos. Quando casamos, quando tivemos o primeiro filho, quando tivemos o primeiro neto, alguns se calhar já tiveram o primeiro bisneto, o primeiro dia no emprego, o primeiro dia no desemprego, o primeiro dia... E é preciso olhar para a nossa história e ver também onde é que Jesus passou. Quando é que eu me dei conta pela primeira vez que Jesus me olhou nos olhos? Quando é que eu me dei conta pela primeira vez que Jesus passou pela minha história? É verdade que a primeira vez que isto aconteceu para a maioria de nós não podemos ter consciência, porque foi no dia do nosso batismo. Éramos muito pequenininhos. Mas desde que tenho consciência, desde que me sei como pessoa, onde é que Jesus passou? Onde é que Jesus trocou o olhar comigo? Muitas vezes a tibieza do cristão, a nossa tibieza, nasce desta relativização do encontro com Jesus, destas passagens de Jesus pela nossa vida. E é por isso que nós às vezes temos o coração tão dividido, porque nós vivemos a fé, vivemos a amizade com Jesus, como se fosse uma outra coisa qualquer, como se fosse uma prateleira da nossa vida. É a prateleira da fé, que se abre ao domingo, que se abre à terça, ou à quarta, ou à quinta, quando é o encontro do grupo de oração, que se abre quando me falta qualquer coisa, que se abre quando estou aflito. E a fé e a amizade com Deus, ela não é uma gaveta, ela é cômoda inteira, ela é
realidade que abrange todas as realidades da minha vida, desde que eu me levanto até que me deito. E é por isso que não podemos relativizar este encontro. Onde é que Jesus passou? E nessa passagem, onde é que Jesus me disse? O que é que Jesus me disse? Onde é que Ele me levou? Onde é que Ele me convidou a ir que eu não fui? Por medo, por comodismo, por outra coisa qualquer. Então, vamos ver como é que isto aconteceu. Só 2 ou 3 exemplos. Depois, no final, penso ser-vos-á distribuído uma espécie de esqueleto deste ensinamento para o poderes, deixai-me dizer assim, para o poderes mastigar depois nos vossos encontros de oração. E aí estão uma série de passagens que podeis ver com mais pormenor. Vamos pegar em 2 exemplos. O primeiro, que é tirado de São Mateus. São Mateus, com o chamamento dos primeiros discípulos. E diz assim no capítulo 4: Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram as redes imediatamente e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os quais, com o seu pai Zebedeu, consertavam as redes dentro do barco. Chamou-os, e eles, deixando no mesmo instante o barco e o pai, seguiram. Se nós perguntássemos a Pedro, a João, a André, a Tiago, como é que Jesus passou pela tua vida, eles diriam de uma forma muito clara: estávamos com o pai a consertar as redes. Que significa, estávamos no nosso cotidiano, estávamos no nosso dia-a-dia, eram pescadores, estávamos nas nossas seguranças, o pai e as redes, para trabalhar. E Jesus passou. E o que é preciso reter hoje, nesta manhã, nesta palavra? Primeira coisa, é Jesus que toma a iniciativa. Jesus viu. Jesus passou. É Jesus que toma a iniciativa. Nós hoje celebramos a Epifania, a manifestação de Deus a todos os homens. E nestes reis magos, nestes homens, estes sábios do mundo, nós podemos ver o caminho da humanidade que procura Jesus. O caminho da humanidade que, mesmo cheio de tecnologia, mesmo cheio de aparelhos, mesmo cheio de ideias tem o coração inquieto, porque o nosso coração só se aquieta quando está em Deus. E por mais que busquemos a felicidade nas outras coisas, que para nós até podem ser sagradas, por mais que procuremos a felicidade na afetividade, nos bens materiais, o nosso coração só repousa quando estiver em Deus. E estes reis magos, homens sábios, homens, sabemos poucos deles, sabemos apenas que não eram judeus e que vêm do Oriente. Estes homens, vendo Jesus, a sabedoria de Deus, prostram-se. Estes homens, iluminados pela sabedoria do mundo, diante do presépio, vamos escutar hoje no Evangelho, Maria, José e o menino deitado, prostram-se e alegram-se. Mas isto acontece porque Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. Porque Deus desceu dos céus. E Deus vem ao nosso encontro em cada Natal. E Deus vem ao nosso encontro em cada Páscoa. E Deus vem ao nosso encontro em cada dia. Passa por nós. Vê-nos. Troca connosco o seu olhar. E para que este encontro seja fecundo, a resposta há de ser a resposta dos discípulos. Eles que estavam na sua faina, que estavam com o seu pai, deixaram tudo
O Evangelho diz claramente, no mesmo instante, porque passou Jesus, no mesmo instante, deixaram o barco e o Pai e seguiram Jesus. É impressionante, mas se nós escutarmos esta palavra com o coração aberto, vemos porque é que às vezes o nosso testemunho é um testemunho, o testemunho da Igreja, porque é que ele não é eficaz? Porque nós não deixamos tudo. Porque nós queremos Deus, mas queremos também as outras coisas. Porque nós queremos Deus, mas queremos ficar na nossa. E não. Para ser discípulo de Jesus é imediatamente deixar o barco e o Pai e seguir Jesus. Diz São Paulo, as coisas antigas passaram. E se nós acolhemos Deus na nossa vida, as coisas antigas passam. Que coisas antigas são estas? É o pecado. É o pecado. Que coisas antigas são estas? São as cebolas do Egito. Que coisas são estas? Bom, vamos ver mais daqui à frente. Senão vocês assustam-se e saem daqui. Depois, uma mesma dinâmica no Evangelho de São Lucas, o chamamento de São Mateus. Lucas 5. Jesus viu um cobrador de impostos. Mais uma vez, é Jesus que vê. Chamado Levi, sentado no posto de cobrança. Disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. O que é impressionante nesta palavra é que ela é tão clara. Não há aqui adjetivos, não há aqui conversa mole, deixai-me dizer assim. É muito concreto. Levi, Mateus, estava sentado no seu posto de cobrança. Estava a fazer o seu trabalho. Estava no seu pecado, porque o posto de cobrança, como sabeis, estes homens esses cobradores de impostos, no tempo de Jesus, eram os ladrões, porque roubavam o povo e roubavam o império. E o império usava estes homens para cobrar os impostos, que eram judeus, que eram do povo. E estes homens pediam uma quantidade aos israelitas, a mais do que o império fazia, e depois davam a menos do que o império pedia. Eram homens ricos. Mateus era um homem que tinha toda a sua confiança no dinheiro. E Jesus passa por ele e diz somente isto: segue-me. E Mateus, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Por fim, do Evangelho de São João. No dia seguinte, João encontrava-se com 2 dos seus discípulos. Então, pondo o olhar em Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Jesus voltou-se e, notando que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que pretendeis? Eles responderam: Rabi, onde moras? Ele respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, viram onde moravam e ficaram com ele nesse dia. Eram as 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João e seguiram Jesus. Encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: Encontramos um Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o até Jesus. Fixando nele o olhar, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Has de chamar-te Cefas, que significa pedra. Esta palavra fala-nos também desta passagem de Jesus, mas fala-nos da missão de João Batista, que vendo Jesus que passava, apontou e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Nós na nossa vida também temos um João Batista, alguém que se encontrou com Jesus e que
nos apontou e nos disse: olha, está ali a vida. E nós também podemos ser João Batista para tantos irmãos que estão ao nosso redor, para tantos irmãos, às vezes até irmãos que vivem dentro da nossa própria casa e que não acreditam em Deus porque não veem, porque nós nunca lhes apontámos o dedo, nunca lhes dissemos: olha, está ali o Cordeiro de Deus. Só apontámos o dedo, e isso apontamos todos os dias, para o julgar, para o condenar. Às vezes nós lamentamos-nos: o meu marido não vai à igreja, os meus filhos não vão à igreja, e eu que criei-os com tanto zelo, e mandei-os à catequese, e mandei-os à missa. Mas quando é que eu lhes apontei Jesus? Quando é que na minha vida concreta, eu fui este mensageiro, esta voz que falou da palavra, esta voz que falou de Jesus? Com a vida concreta, não é com palavreado, porque, como eu disse no início, o nosso palavreado não interessa para nada, porque a nossa palavra não é eficaz. Não é eficaz. Só a palavra de Deus diz e faz. Nós temos muitas palavras, muitos argumentos, mas o que interessa mesmo é o fruto que a palavra de Deus dá em nós. E então, este João Batista, é preciso olhar, fazer mais uma vez o memorial da minha história e pensar: quem é que me falou de Jesus pela primeira vez? Quem é que me levou a Jesus? Recentemente, quem é que me levou? Quem é que me apontou o Cordeiro? Os discípulos seguiram Jesus. Vinde e vede. Mestre, onde moras? Vinde e vede. E o que é que eles viram? Viram a casa de Jesus. Qual é a casa de Jesus? É o coração do Pai. Viram que Jesus mora no Pai e por isso ficaram com Ele. E o Evangelho diz: eram as 4 da tarde. O que significa isto? As 4 da tarde, no tempo, ainda hoje, no modo de contar os dias de Israel, nos dias importantes, a partir das 4 da tarde, é um novo dia. E é isso que nós fazemos ao domingo. A partir das 4 da tarde, podemos celebrar o domingo, não é? Podemos celebrar, é um novo dia. As grandes solenidades nós celebramos a partir da hora de vésperas. Significa isto, que depois de ver onde Jesus morava no Pai, os discípulos conheceram um novo dia e por isso ficaram com Ele. Queridos irmãos, é esta realidade que o Senhor nos convida a viver. Jesus passa por nós, chama-nos, e se o seguirmos, conheceremos um novo dia. Podemos fazer esta experiência das 4 horas da tarde. Significa que Deus pode recriar-nos verdadeiramente. Tantas vezes nós cantamos e pedimos ao Espírito Santo que venha a nós, que venha à nossa realidade, que nos crie, que nos recrie, que nos renove. Pois bem, nós acreditamos mesmo nisto. Acreditamos que Deus tem poder para nos recriar em cada encontro, para nos renovar por dentro. Ou não passam isto de cantigas? É porque se acreditamos que Deus tem poder para nos renovar, então disponhamos-nos a ser renovados. Peçamos a Deus mesmo que passe por nós e que nos queime, que deixe em nós esta marca da sua presença, esta marca do seu olhar. É importante que lhe peça o dom do discernimento, que Ele me ajude a perceber o que é que me impede de seguir Jesus hoje com um coração indiviso, com um coração inteiro. O que é que me prende? Quando Jesus passa por mim e me diz: segue-me, o que é que me prende à cadeira?
Porque é a partir daqui que nós começamos a rezar. É a partir do nosso pecado, da nossa finitude, das nossas limitações, que começamos a rezar e a pedir ao Senhor que nos liberte deste pecado concreto, que nos liberte deste ídolo concreto, que nos liberte deste mal-estar concreto, que nos liberte desta tibieza concreta. Porque quando rezamos com toda a nossa vida. Rezamos com o coração, rezamos com o corpo, rezamos com tudo aquilo que somos. E por isso é bom, para que a oração tenha frutos, que ela arranque. Bom, ela arranca primeiro do amor de Deus, mas depois deste desejo de me converter, deste desejo de estar permanentemente na sua vontade. Tu até me podes dizer neste momento: não, mas eu nem tenho pecados. Porque às vezes acontece quem diga isto, porque não roubo, não mato, não tenho pecados. E por isso, o que é que eu vou pedir a Deus? Não, Jesus já passou por mim, eu estou na igreja, eu estou no grupo de oração, eu sou ministro da comunhão, eu sou sacristão, eu faço imensas coisas, eu passo mais tempo, o meu marido até diz, ou a minha mulher, que eu passo mais tempo na igreja que o padre. Por isso eu já estou convertido, já me encontrei com o Senhor, não preciso de mais nada. E então eu só te pergunto, porquê é que tu às vezes experimentas um peso no coração? Porquê é que não estás sempre feliz? Porque um convertido, um homem agarrado, apanhado por Deus, é um homem feliz. É um homem que já não experimenta a infelicidade. Experimenta a tribulação. Porque enquanto estivermos no mundo, enquanto tivermos carne, havemos de sofrer a tribulação. Mas não a infelicidade. A infelicidade é no fundo a morte. Quando estamos infelizes, é como se estivéssemos mortos. E isto acontece porquê? Porque Deus não é bom? Não. Isto acontece porque o meu coração não está todo em Deus. Porque há uma parte, provavelmente eu até nem sei lá chegar. E por isso é que é tão importante rezar com a vida e pedir a Deus o dom do discernimento para ver o espacinho ali do meu coração ainda está fechado. Onde é que Deus precisa de tocar? Às vezes nós não queremos isto, porque Deus quando toca, sangra. Como diz o profeta, sangra, mas depois cura. E cura para sempre. Não é um penso rápido, é para sempre. Mas é preciso furar de vez em quando. É preciso que Deus fure. Pedir isto a Deus com muita coragem. Olhai que é verdade que às vezes temos medo. E às vezes o próprio demónio nos engana e nos diz: não é preciso nada disto. Isso é mentira. Tu já és feliz. Olha para a tua vida e vê se há daquela tranquilidade que só Deus traz, daquela paz que só Deus traz, se ela permanece. Se ela não permanece, é porque o teu coração não está todo, não está indivíduo, está dividido. E Deus quer-nos com o coração todo nele. Não tenhamos medo, porque quem tem Deus tem tudo. Com Deus não nos falta nada. Mesmo nada. Não nos falta nada. Bom, como é que este encontro, primeiro, hoje, se prolonga na história de cada um de nós? Prolonga-se na Igreja através dos sacramentos. É no sacramento do batismo que começa esta história de amor. É no sacramento do batismo que Deus baixa
até nós, que Deus desce até nós. E este sacramento, é neste sacramento do batismo que nasce a vocação de cada um de nós. E que vocação é esta? Que é comum a todos os cristãos. É a vocação de sermos filhos de Deus. Foi isto que escutamos no dia de Natal. Se estáis lembrados, no dia de Natal escutamos o prólogo do Evangelho de São João, que diz uma coisa muito importante. Diz assim: o Verbo, Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E ainda hoje nós vemos como isto é verdade, como isto acontece connosco, como acontece com todos os homens. Deus veio à procura do que era seu, e o que era seu não o recebeu. E continua São João: mas a quantos o receberam, aos que acreditam nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do laço de sangue, nem do impulso da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. E é isto que acontece. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, um discípulo de Jesus é alguém que se sabe na sua matriz, no seu ADN, na sua estrutura mais profunda, está esta filiação, que não é mérito, é graça, que nos foi dada pela Páscoa de Jesus. Nós que éramos escravos, em Jesus Cristo agora somos filhos. Filhos, e como diz São Paulo, e herdeiros. Herdeiros do quê? Da vida eterna. O melhor dom que Deus nos pode dar, a vida eterna. A possibilidade de viver para sempre. De viver para sempre. Realizado, feliz. Porque amado. Porque amado. Porque amado por Deus. Então, no sacramento do batismo, nós conhecemos esta nova criação. Começamos um caminho que só termina no céu. Um caminho que só termina no céu. Que nem a morte. Por isso, na Páscoa, nós cantamos: ó morte, onde está a tua vitória? Porque a morte já não nos destrói. Porque a morte já não nos separa. Nada, como diz São Paulo, nada nem ninguém nos pode separar do amor de Deus. Nem o abismo, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade. Nada. Nada nos pode separar desta misericórdia, deste Deus que nos ama e que nos ama como nós somos. É surpreendente que Deus nos ame assim, um a um. Deus conhece-nos um a um, ama-nos um a um, deu a vida por nós um a um, não assim pelo magote, um a um. Na cruz, Jesus pensou em cada um, deu a vida por cada um. E hoje, junto do Pai, intercede por cada um. É este o fruto de sermos filhos de Deus. Temos no céu este poderoso intercessor. Então, o batismo é esta porta que nos marca com o braço de Deus. É a porta que nos configura com Cristo. O batismo dá-nos 3 dons. Configura-nos com Cristo. Faz-nos filhos de Deus e filhos da Igreja. Filhos da Santa Madre Igreja. O batismo prepara-nos, ou marca-nos, com a adesão a Jesus Cristo. A partir do batismo, a realidade, o motor que nos faz viver é o da Páscoa. O de passar constantemente da morte à vida, das trevas à luz, do pecado à graça, da escravidão
à liberdade. A lógica do consumo, a lógica do dom, a lógica da oferta. É isto que faz o batismo. Lava-nos. Lava-nos. A confirmação perfuma-nos com o óleo santo. Perfuma-nos com Jesus Cristo, que nos dá a força do alto, a força do Espírito Santo. E por isso, lavado, perfumado, sou convidado a sentar-me à mesa do Senhor, na Eucaristia. Sou convidado a participar neste memorial da morte, da paixão, da morte, da ressurreição, da ascensão, da descida do Espírito Santo, daquilo que Deus fez por mim. Em cada Eucaristia eu tenho esta possibilidade de me alimentar, deixar que Deus viva em mim. A Eucaristia é o único alimento que nos transforma naquele que recebemos. Para ser mais explícito, quando nós comemos o pão normal, o pão da padaria, esse pão da padaria transforma-se em nós, não é? Transforma-se, fica a nossa gordura, fica a nossa... Quando comemos o pão da Eucaristia, o pão dos anjos, somos transformados neste alimento. Tornamos-nos, dá-nos a possibilidade de sermos outros Cristos, outros ungidos. Sabeis o que significa a palavra Cristo? Ungido. Ungido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, no batismo, Jesus recebeu a força do Espírito Santo, a força do alto. E escutou-se a voz do Pai que dizia: este é o meu filho muito amado. É isto que acontece conosco no dia do nosso batismo. Então, ser discípulo de Jesus é ser configurado por estes sacramentos, ser transformado pelo batismo, pela Eucaristia, pelo batismo, pela confirmação, pela Eucaristia, que nos convida a viver na intimidade com Ele, na intimidade com Ele, fazendo a experiência da Páscoa. Às vezes perguntamos-nos assim: porquê que o nosso testemunho é tão pobrezinho? Porquê que não há mais... Porquê que a igreja não está mais cheia? Nós não podemos testemunhar se esse testemunho não nascer de uma intimidade com Jesus. Porque senão as palavras tornam-se sem sentido. E é por isso que o discípulo de Jesus é chamado, em primeiro lugar, a estar com o Mestre, a viver com o Mestre, a ter os mesmos sentimentos do Mestre. E depois, só a partir daí, é que é chamado a testemunhar o amor do Mestre. Foi o que aconteceu com os primeiros discípulos. Antes de os enviar em missão, Jesus chamou-os. E chamou-os para quê? Para lhes dar catequese ou para... Não. Chamou-os, diz o Evangelho, para estarem com Ele. Depois de estarem com Ele, enviou-os em missão. E é isto para ser discípulo de Jesus hoje. É isto que precisa de acontecer. Estar com o Mestre. Estar sintonizado com o Mestre. Depois também vos deixo algumas perguntas para rezar-vos. O que é que eu tenho feito com este dom imenso, com esta graça que Deus me deu nos sacramentos? O que é que eu tenho feito com o meu batismo? O que é que eu tenho feito com este poder que Deus me deu de me tornar filho de Deus? O que é que eu tenho feito com o sacramento do Crisma? Da infusão do Espírito Santo. A Igreja vem em nosso auxílio e
e revigora-nos na intenção de vivermos esta graça batismal. Porquê? Porque a força do Espírito Santo nos leva a Jesus, nos leva à Páscoa de Jesus. Porque o Espírito Santo, derramado nos nossos corações, Ele faz mexer tudo cá dentro. E o que é que eu tenho feito com este Espírito Santo que a Igreja me conferiu no dia do meu batismo, no dia da minha confirmação, na efusão do Espírito Santo? Com este Espírito Santo que suplico todos os dias que venha até mim, tenho deixado o Espírito Santo conduzir a minha vida? Tenho deixado que o Espírito Santo me transforme? Ou uso o Espírito Santo apenas para lhe pedir? O que é que eu tenho? Como é que eu vivo a Eucaristia? Como é que eu me sento à mesa do Senhor? Deixo-me transformar em Jesus Cristo, noutro Cristo? Deixo que a Eucaristia seja a força e o alimento primordial da minha vida? Como é que eu posso crescer nesta intimidade com Jesus? Bom, no capítulos 5 a 7 de São Mateus, temos uma palavra de Jesus, o Sermão da Montanha. E passamos agora ao ponto 3, que é como pôr em prática tudo aquilo que recebemos, como frutificar tudo aquilo que recebemos, todos os dons que recebemos de Deus. E Jesus, no Sermão da Montanha, abre-nos uma janela, mostra-nos quem somos e para onde caminhamos. Seguir Jesus Cristo é fazer a experiência do homem novo, o homem novo que está plasmado no Sermão da Montanha, neste longo sermão. Se esta palavra for acolhida por nós com generosidade, tem o poder de nos transformar. Eu vos digo mais uma vez, ela cumpre-se em nós, se vivermos na intimidade com o Mestre. Esta palavra não é para os valentes, não é para os fortes. Esta palavra não é para os heróis. Esta palavra é para os fracos. E por isso ela só se cumpre se vivermos na intimidade com Jesus Cristo. Se vamos pelas nossas próprias forças, pelos nossos propósitos, não chegamos lá. Esta palavra cumpre-se se o nosso coração estiver debruçado sobre o coração de Deus. Este Sermão da Montanha, que é muito longo, depois convido-vos a ler, é uma alternativa fantástica à novela da noite, pegar na Escritura, Evangelho de São Mateus. E já temos um programa para 3 dias. Primeiro o capítulo 5, depois o capítulo 6, depois o capítulo 7, eu digo-vos isto, irmãos, porque nós nos deixamos que a televisão nos invada, e também temos que ser livres. Não quero dizer que a televisão seja má, não é? Mas ser livre e encontrar alternativas de vez em quando é bom. Bom, então, a primeira parte do Sermão da Montanha, vou ser mais rápido. A primeira parte do Sermão da Montanha consiste no amor aos inimigos. Não há nada mais específico do cristianismo que o amor aos inimigos. Mais ninguém, nem Budas, nem Maomés, ninguém falou do amor aos inimigos. O amor aos inimigos é constitutivo da experiência cristã e
por isso também da experiência do discípulo, da nossa experiência. E porquê? Porque é a experiência de Jesus na cruz. Na cruz Jesus mostra-nos como amar o inimigo. É dando a vida por ele. É não lhe querer mal. E quem é o meu inimigo? Porque Jesus afirma com clareza, neste Sermão da Montanha: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É o que diz a Escritura, o Antigo Testamento. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Esta palavra é muito interessante para nós hoje, não é? Que vivemos neste tempo de tribulação. Estes inimigos de que Jesus nos fala não são estes inimigos de que Deus nos fala, não é a Troika. Estes inimigos de que Deus nos fala também pode ser a Troika, é verdade, porque a Troika, o governo, é verdade, e aqui somos chamados, em vez de murmurar, em vez de matar, de orar por aqueles que nos perseguem. Mas os inimigos são rostos concretos e às vezes até são surpreendentes. O meu inimigo é o meu marido ou a minha mulher, quando não faz a minha vontade. Os meus inimigos são aqueles que não são como eu queria que fossem. São todos aqueles que me contestam, que não me fazem, que não são como eu queria que fossem. Não tenho uma definição mais clara. E que por isso pode ser o meu marido com quem vivo, ou a minha mulher com quem vivo há 40 anos, ou pode ser o meu filho, ou pode ser a minha nora, ou pode ser o meu sogro, o meu genro, ou o meu patrão, ou os meus empregados, ou o meu vizinho. Não são realidades para lá, não é? Não são os extraterrestres, nem são os chineses. São aqueles que estão perto de mim. É esses que Jesus fala. Para ser discípulo de Jesus, amar os inimigos significa dar a vida ao meu marido, à minha mulher, ao meu patrão, ao primeiro-ministro, à Troika, a tudo. E Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores. Porque se amais os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem já isso os cobradores de impostos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Estais a ver porque é que pelas nossas forças é impossível cumprir esta palavra. Pelas próprias forças é impossível dar a vida. É impossível dar a vida ao meu marido ou à minha mulher, com quem vivo há 40 anos e já não suporto sequer a sua presença. Pelas minhas forças é impossível dar a vida ao meu filho, que não é nada como eu pensei, porque o criei com tanto amor, porque lhe proporcionei tantas coisas boas, E depois veio aquela mulher e o meu filho já não é o que era. Já não me visita, já não vai à igreja, já nem sei dele. E por aí adiante. Pelas nossas forças é impossível. É impossível. Mas com o amor de Deus, com a força do Espírito Santo, que pedimos todos os dias, é possível. Não nos esqueçamos que esta palavra do Sermão da Montanha abre com uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados. Porquê? Porque terão uma recompensa. Que recompensa é esta? A vida eterna. Quem é que me pode dar a vida eterna? Só Deus. Eu não a posso comprar. Nem todo o dinheiro do mundo a pode comprar. Só Deus.
E a vida eterna é a única coisa que não tem fim. Só unidos ao Pai, que está no céu, podemos entrar nesta palavra. E esta palavra, no capítulo 6, ensina-nos como entrar nessa intimidade com Deus, através das três armas do cristão: a esmola, a oração e o jejum. São estas três armas que não passaram de moda. São estas três armas que me ajudam a entrar na intimidade com Deus. A esmola. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados por Ele. De outro modo, não tereis recompensa nenhuma. Quando deres esmola, não permitas que toquem trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo, e teu Pai, que vê o oculto, há de premiar-te. Dar esmola? Era só o que mais faltava. Dar esmola? Dar esmola a um arrumador de carros? Dar esmola a um drogado? Era só o que mais faltava. Mas quem sou eu para julgar? Porque também o drogado, também o arrumador de carros, é filho de Deus. E se me pede esmola, ou dou ou não dou. E se dou, sou chamado a dar sem que a mão esquerda veja o que dá a mão direita. Sem julgamento, na liberdade. E porquê? Porque a esmola relativiza-nos. Provavelmente, a grande maioria de nós, e falo também por mim, esse lugarzinho escuro que falava há bocadinho que Deus precisa de entrar, provavelmente quem está lá é o euro, é o dinheiro. É um ídolo forte. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, mas tem um grande poder de sedução. E o nosso coração está muito agarrado ao dinheiro. É verdade, sem dinheiro não podemos viver. Embora há quem viva sem dinheiro, mas isso é outra história. Mas o dinheiro muitas vezes impede-nos de amar gratuitamente. Porque, no fundo, o que é que nós temos no dinheiro? Temos uma segurança. E sempre que damos esmola, estamos a relativizar essa segurança. Por isso é uma arma tão importante. Porque nós precisamos de ser relativizados para perceber que há um amor maior, que é o amor de Deus. E que, mesmo sem dinheiro, que Deus tomará conta de mim e não me deixará abandonado. É importante fazermos esta experiência, porque, olhei, é verdade que o dinheiro nos dá muitas coisas, mas se tu te ajoelhas ao dinheiro, por mais que grites, ele não te responde, não te fala. Porque não tem poder para isso. Dar esmola, a primeira arma da Igreja. A primeira arma do cristão para ser discípulo de Jesus. A segunda, a oração. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto. Entra no teu quarto mais secreto e, fechada a porta, reza em segredo ao teu Pai, pois Ele que vê o oculto há de recompensar-te. Nas vossas orações não sejais como os gentios, que
que usam de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Não façais como eles, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais antes de vós lhe pedirdes. Rezai, pois, assim. Depois ensina o Pai Nosso. É uma palavra que nos ajuda a entrar na intimidade, no mais secreto do teu quarto, e fala com o teu Pai que está no céu. Entra na intimidade, entra neste amor, entra nesta lógica nova, que é a lógica da gratuidade. Outra arma, o jejum, que também não passou de moda. E o jejum também nos relativiza muito, porque nesta cultura que nós vivemos, neste mundo que nós vivemos debaixo de um outro ídolo forte, que é o do ídolo do bem-estar. O que é preciso é estar sempre bem disposto, bem sentado, bem comido, e o ideal da felicidade é este, é estar bem, é ter bem-estar, é estar saciado. Qual é o ideal agora? Estar sentadinho no sofá com uma mantinha, ter no estômago, dormir uma soneca, estar descansado. Para tantos homens vivem para isto, vivem para o fim de semana, ou vivem para as férias, ou vivem para o bem-estar. E o jejum é importante, porque quem tem fome não está bem. E o que é que Jesus nos diz do jejum? Quando jejuardes, não mostreis um ar sombrio, como os hipócritas. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que o teu jejum não seja conhecido dos homens, mas apenas do teu Pai, que está presente no oculto. E teu Pai, que vê no oculto, há de recompensar-te. O jejum tem duas funções. A primeira é relativizar-nos. Quando nós estamos muito cheios, ficamos muito sonolentos. Depois de um bom almoço, o que importa é uma boa soneca. E Deus quer-nos despertos, vigilantes para acolher-nos, porque Deus passa por nós, como escutámos há pouco. E nós muitas vezes não damos conta, porque estamos cheios. Às vezes até só estamos cheios de ar, mas como estamos bem dispostos, já não precisamos de Deus. O homem que jejua tem consciência de que precisa de Deus, que há um outro alimento. Lembrai-vos de Jesus quando se encontrou com a samaritana. Os discípulos tinham ido à cidade à procura de alimento, tinham ido comprar alimento. E quando chegaram, depois dá-se o episódio da samaritana, e quando chegaram, os discípulos chegaram lá com manjar diante de Jesus. Mestres, come! E Jesus não comia. E eles começaram a falar entre eles, mas que coisa estranha, até há bocadinho estava cheio de fome. Agora fomos à cidade, trouxemos esta paparoca tão boa e não come. E Jesus diz-lhes, há um outro alimento que eu prefiro, que é fazer a vontade do meu Pai, que é estar no Pai, que é onde nós queremos estar, é no Pai. E então, o jejum tem esta primeira missão. E depois, nós, quando jejuamos, para que esse jejum seja também uma oferta, uma oblação, somos chamados a fazer desse jejum, a oferecer esse jejum pelos outros, para ser prático. Se eu jejuar de um alimento, não guardo esse dinheiro, não ponho a capitalizar, dou esse dinheiro para que alguém que tenha fome verdadeiramente possa comer. Se eu jejuo da televisão, da tal poltrona com a mantinha,
Então, eu jejuo deste tempo, desta coisa que gosto de fazer, para servir a igreja, para servir o irmão. Olhei, eu moro num bairro muito envelhecido, onde há muita gente que nunca recebe uma visita. Muitos idosos, muita gente idosa, que vivem sozinhos. E eu sinto isto quando elas se vão conversar. Porque quando se vão conversar, elas só falam com o padre e com o médico. E é impressionante. Quando chamam... Eu sei disto porque elas chamam-me doutor e aos padres, ao médico às vezes devem chamar senhor padre. Trocam. Mas é verdade que vivem sozinhas. E então, tanta gente que podia jejuar da televisão, jejuar não sei do quê, para ir visitar alguém que está só. Para ir servir alguém que está só. É só um exemplo. O que Jesus nos continua a falar neste belíssimo e exigente sermão da montanha termina com um convite à confiança no Pai que está no céu. Tudo isto só acontece porque temos um Pai no céu. Não vos inquieteis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. Não valeis vós mais do que elas? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Porque vos preocupais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Pois eu digo-vos, nem Salomão em toda a sua magnificência se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, como não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos preocupeis dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Os pagãos, esses sim, afadigam-se com tais coisas. Porém o vosso Pai Celeste sabe bem que tendes necessidade de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. De cada dia basta o seu cuidado. É uma palavra, é um desafio para nós, até hoje, neste tempo da crise. Como é que nós, discípulos de Jesus, nos fazemos notar no meio do mundo? Porque os pagãos estão aflitos, porque não há dinheiro, porque já não podemos ter a vida que tínhamos antes, porque já não podemos ter a mesma qualidade de vida que tínhamos antes, porque esta loucura em que vivemos há não sei quantos anos vai acabar de certeza, já não podemos viver como vivíamos. E como é que nós, cristãos, somos chamados a dar testemunho de que Deus também fala através desta crise? Porque Deus não está de férias. Deus fala também no meio desta crise. E Deus mostra-nos claramente que esta crise só acontece, além do pecado dos homens, para além de todas as falcatruas, mas que ela acontece porque nestes últimos tempos o nosso coração tem estado posto naquilo que passa, nas coisas que passam. E por isso nos enchemos, e nos enchemos, e nos enchemos até não poder mais. E nos enchemos de tal forma que nos enjoamos. E agora somos forçados ao jejum, porque já não há mais. Porque este ídolo, o dinheiro, é traiçoeiro. E agora estamos mergulhados na tristeza. Estamos mergulhados no desespero. Porque nos faltam as seguranças, não é? Nos faltam as coisas boas a que estávamos habituados. Esta palavra de Jesus continua a ser
para nós importante. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais se vos dará por acréscimo. Não vos preocupeis com o dia da manhã, pois o dia da manhã já terá as suas preocupações. A cada dia basta o seu cuidado, pois é com esta palavra que nós somos chamados a testemunhar hoje que Deus existe. Muito rapidamente, só mais 2 pontos. No fundo já falámos um bocadinho. Depois, quando tiverdes o esqueleto do ensinamento nas vossas mãos, podereis aprofundar melhor. A quarta realidade: para ser discípulo de Jesus é preciso acolher a radicalidade do discipulado, que é a loucura da cruz. Depois de escolher os 12, Jesus, antes de os enviar em missão, alerta-os para as tribulações e perseguições a que estariam sujeitos, convidando-os a fazer esta experiência do abandono radical à vontade de Deus. E é neste contexto, quando envia os discípulos, que Jesus lhes dá uma palavra importante, dizendo: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o senhor. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Somos discípulos do crucificado, do sim à vontade do Pai. Somos chamados por isso a entrar na cruz com esta certeza de que o Pai nos acompanha. Entrar na cruz é dar um salto na providência de Deus. Na providência de Deus que conduz a minha história. Não é entrar no fracasso. Não é entrar simplesmente na morte. É entrar na morte, sim, mas com a certeza de que essa morte será espezinhada, será derrotada. A catequese do mundo procura por todos os meios esconder-nos a cruz, através da alienação dos ídolos, que já falámos também. Basta ligar a televisão e ver como o mundo nos seduz pela loucura da felicidade, posta nos bens materiais, no bem-estar, no culto da beleza e do corpo. Queridos irmãos, entrar na cruz é aceitar a minha história, é aceitar que estou velho, é aceitar que tenho rugas, é aceitar que já não tenho força, é aceitar a humildade de ter que pedir ajuda, é aceitar tudo isto com alegria, porque me sei amado por Deus. A cruz, esconder a cruz, significa fazer uma opção pela felicidade passageira, efêmera, que não tem poder para nos saciar. E então, é por isso que o chamamento de Jesus é tão claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de salvá-la. É uma palavra que nos conduz. É uma palavra, é uma certeza. É uma promessa de Deus. Quem perder a sua vida, há de salvá-la. Não é uma palavra minha. É uma palavra de Jesus. Quem perder a sua vida, há de salvá-la. Perder aonde? Olha, perder às vezes até no grupo de oração. Não é? Os líderes, por exemplo, são tão chamados a perder a vida por amor de Jesus. Preparam o encontro, preparam o ensinamento, preparam isto e aquilo e mais aquilo outro. E depois vão 2 irmãos, ou vão 3 irmãos. Às vezes acontece. Apostamos imenso, fazemos imensas coisas e depois nada corre como nós queremos. Isso é perder a vida. É perder a vida. Olha que Pedro era um homem muito espontâneo e por isso também muito atrevido. No Evangelho vemos como Pedro se atreve muitas vezes a dizer coisas
loucuras a Jesus. Mas Jesus gosta desse atrevimento e responde muitas vezes à letra, não? E Pedro, quando Jesus lhes fala sobre a providência divina, sobre a necessidade de deixar tudo para o seguir, Pedro vai ter com ele e diz: olha, estás a ver, deixámos tudo para te seguir e agora o que é que nós temos? Perseguições? E Jesus diz-lhe, e vou terminar porque já está a ficar tarde. Jesus diz-lhe: no dia da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono, vós que me seguistes, haveis de sentar-vos em 12 tronos, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Se permitis que termine com um testemunho pessoal, eu já experimentei como esta palavra é verdadeira, como Deus não nos engana. Não que eu seja perfeito, pelo contrário, ou que tenha deixado tudo para seguir Jesus, porque não deixei, porque também o meu coração também tem aqueles lugares tenebrosos, onde eu não deixo que Deus entre sempre, onde eu não deixo que Deus entre todos os dias. Mas vejo que esta palavra, deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, casas, projetos e mais não sei o quê, e que recebemos 100 vezes mais. E Jesus diz: recebereis 100 vezes mais, juntamente com as perseguições. Como ela é verdade, como eu tenho recebido nestes últimos anos, desde que deixei que Deus desse uma palavra na minha vida, como tenho recebido 100 vezes mais, como tenho recebido e feito experiências que nunca imaginei fazer, como tenho tido coisas que nunca imaginei ter, como tenho feito esta experiência do amor, que é a única que nos pode dar a felicidade. Como não me faltou nunca nada. Não me faltou nunca nada. Porque só Deus basta. E quem tem Deus tem tudo. E com Deus virão todas as coisas. Peçamos ao Senhor que nos ajude agora que vamos ter este face a face com Ele no sacramento da Eucaristia, que nos tire os medos. Nós muitas vezes não vamos mais longe porque estamos cheios de medo. Estamos cheios de medo que o Senhor não quer nada. Olha, o Senhor não precisa do nosso dinheiro, também não precisa do nosso tempo, também não precisa da nossa generosidade. O Senhor não precisa de nada, porque Ele é o omnipotente, Ele tem tudo. E por isso não tenhas medo, porque o Senhor não te quer tirar nada, nem te quer. Às vezes há um bocadinho os outros, o mundo olha para nós, para os cristãos, como os coitadinhos, não é? Coitadinhos. Olha, não podem fazer isto, não podem fazer aquilo, não podem fazer aquilo outro. São os coitadinhos. E nós não somos uns coitadinhos. Aqueles que acreditaram em Jesus, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. E não há dinheiro nenhum que nos possa dar o amor de Deus. E por isso não tenhamos medo. Estes pedidos que Jesus nos faz, estas palavras que Jesus nos faz, por exemplo, da esmola, do jejum, elas são para nós uma ajuda para vermos onde é que está o essencial e para corrermos atrás dele, para corrermos atrás do último lugar, porque é no último lugar que estão os santos, é no último lugar que está a Virgem Maria, porque nunca correu que não para a vontade do Senhor. Que Ele nos ajude neste dia, com esta palavra, a fazermos a experiência do discípulo que corre atrás do seu mestre para onde quer que ele vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.